conseguindo me ouvir bem? Maravilhoso! Estou tão empolgada em fazer parte do que Deus está fazendo essa semana, nesse evento. Estou tão honrada. Meu nome é Rachel Colbert, como eles disseram, e eu sou uma das pastoras de adoração da nossa igreja em Kalamazoo, Michigan. É chamada Radiant Church. Eu tô tão empolgada de estar aqui com vocês. Nós planejamos de fazer isso já faz um tempinho. E eu tô tão empolgada em estar com vocês. Meu marido Caleb e eu, nós passamos mais ou menos uma década na Casa Internacional de Oração em Kansas City, onde nós aprendemos e fizemos a escola deles e começamos a aprender sobre cantar profeticamente, sobre ser músicos proféticos, o que isso significa, como funciona ser um músico na casa de oração, líder de adoração em igrejas. E é nesse lugar onde nós começamos a simplesmente aprender a como fazer tudo isso. Então, eu não vou falar o quanto anos eu tenho, mas fazem décadas do nosso tempo no IHOP, então nós somos pastores de adoração hoje em dia. Eu sou uma escritora, uma compositora, e o meu coração, o que está no meu coração e a minha visão é ver cantores proféticos, músicos proféticos, e adoradores e líderes de adoração proféticos levantados por toda a terra, que dirão, vem Senhor Jesus, vem, que cantarão uma nova canção. E esse é o que está no meu coração, e eu estou honrada de fazer parte de tudo isso. Então eu só quero agradecer aos nossos líderes aqui por terem me convidado, muito obrigada, é tão importante para mim fazer parte de tudo isso. Eu quero honrar a liderança da F-Hop e lutar por aquilo que vocês estão construindo aí nessa escola de adoração. Parabéns, vocês estão na metade da escola, pessoal, parabéns! Tem sido vida e energia, e o Senhor tem feito tantas coisas, estou tão movida pelo que o Senhor está fazendo no meio de vocês, e me sinto honrada de fazer parte disso. Nessa tarde, eu quero compartilhar com vocês a mensagem da minha vida nesse livro, que eu sinto que o Senhor tem falado comigo desde pequena, que é o Chamada para Cantar. É uma visão teológica e prática, e guia prática para o cantar profeticamente. E eu quero abrir meu coração a vocês, o que Deus, Senhor, tem colocado em mim. Então, vamos orar primeiro para começar, pode ser? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela sua voz. Porque tu estás falando com seus filhos. Você disse que as tuas ovelhas ouvem a tua voz, e te agradecemos pela tua voz hoje. Senhor, te pedimos que possamos ouvir a tua voz. E eu te peço que enquanto eu fale, que as tuas palavras sejam as que são ouvidas. Eu oro porque a visão venha e corra rapidamente. Eu te peço, Senhor, que tu capacites e que toques as pessoas à medida que nós compartilhamos. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, só por diversão, vamos levantar a mão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e você pode levantar a tua mão se for você. Quem aqui pode cantar? Quem aqui canta? Levanta a mão bem alto. Que pergunta interessante. Eu estou vendo várias mãos no Zoom e também na sala de vocês. Ótimo. Eu amo essa pergunta e fazer essa pergunta.
Eu ensino uma aula aqui em Kalamazoo, Michigan, sobre cantar profeticamente. Eu amo começar as minhas aulas com essa pergunta, porque algo interessante sempre acontece quando eu faço essa pergunta. Então, se você é cantor e você levantou a tua mão rapidinho, só que se você é um baterista, talvez aqui, talvez você ficou na tua cadeira meio pensando, tipo, pô, eu não canto. Talvez se você é um intercessor e tá aqui e você não consegue cantar de nada, talvez você hesitou. Ou talvez você sim é alguém que canta, mas você começa a se comparar bem rapidinho. Tá, cantor, tá, eu canto, mas será que eu canto do jeito que ela quer? E talvez alguém que canta no time de adoração dessa igreja estão levantando a mão lá em cima, ou talvez você levantou a mão bem pequenininho, bem baixinho, para não demonstrar muito orgulho. Mas voltando para minha pergunta original, quem consegue cantar aqui? Eu não falei quem canta bem, eu não perguntei quem tem habilidades em cantar, eu perguntei quem consegue cantar. E o que é interessante é que quando eu faço essa pergunta, alguns de nós temos algumas habilidades que nós inventamos e colocamos na cabeça que eu preciso ter antes de poder dizer que eu consigo. Então, às vezes a gente dá conta e alcança esse padrão que a gente inventou que precisa ter e aí a gente levanta a mão, mas às vezes não. Mas eu tenho algo para te dizer hoje e do que eu quero te lembrar. Você é alguém que pode cantar. E às vezes você está falando, não, eu sou baterista. Não, você canta sim. Então, alguns de vocês precisam ser libertos hoje com essa palavra. O teu som, a tua canção, talvez tenha sido preso, tem ficado prendido. Alguns de nós, talvez, mentiram para nós e nos disseram que era para parar de cantar. Talvez quando você era pequenininho, alguém zoou da tua voz e falou, nossa, você não sabe cantar. Ou talvez você fez uma audição e você não pôde cantar e em vez de ir num coral, e em vez de cantar na frente, eles te colocaram lá no fundão e te falaram, não canta muito alto. Sabe, cada um tem uma história, mas talvez você tenha uma história para dizer que o teu som, a tua canção, e talvez ela tenha sido silenciada. E hoje eu quero te contar uma história particular da minha infância. Quando eu tinha uns 12 anos, eu fui para algo que chamava Pioneer Clubs, que era como os Boy Scouts, ou como alguma coisa de acampamento, era um clube de igrejas, era tipo um clube de atividades para igrejas, e todos nós nos uníamos e nós fazíamos atividades juntos. E a gente fazia velas e acampava e tinha várias atividades. E teve um momento, alguém tinha um microfoninho e todas nós menininhas, a gente estava brincando com aquele brinquedo, cantando no microfone de brinquedo e chegou a minha vez. E eu cantei uma musiquinha e algo aconteceu. Essa menina linda, que tinha um ano a mais do que eu, loira, olhos azuis, linda, olhou para mim e falou, não, você precisa parar antes de machucar nossos ouvidos. Você canta muito mal. E isso destruiu meu coração. Foi algo que me doeu naquele momento. Eu meio que me tranquei, sabe? E eu olhei para os meus lados e eu queria me esconder num canto. E isso foi algo que mexeu muito com a minha mente. Eu comecei a dizer, uau, mas ela é tão linda e ela é mais velha do que eu, ela deve saber, ela deve ser verdade. Então o meu som ficou trancado, ele foi trancado. Eu ouvi aquela mentira e naquele momento eu tinha que escolher, eu vou receber essa palavra, eu vou aceitar essa palavra, eu vou aceitar a verdade do que o Senhor diz. E alguns de vocês, talvez, vocês acreditaram nessas mentiras. E eu sei que eu estou falando com cantores e músicos, eu sei que eu estou falando com líderes de adoração, intercessores, mas é importante que nós saibamos e que acreditemos na verdade hoje. A sua canção, o teu som, ele importa. Importa ao Senhor recebê-lo. A tua adoração
Não foi feita para ser silenciada. Não foi feita para ser algo quietinho. E hoje eu quero te chamar novamente a cantar. É hora de cantar. É hora de liberar a canção que está dentro do teu coração. Você foi chamada a cantar. Você que foi chamada a adorar. Você sabia disso, que é por isso que você está aqui. Mas eu quero dizer de novo, você foi chamado a cantar. Você sabia que o mandamento a cantar, nós encontramos mais de 400 vezes na Bíblia. 400 vezes, isso é muito. E até mesmo enquanto nós estamos adorando, sabe, mas alguns de nós somos líderes de adoração nas nossas igrejas, e nós estamos chamando nossas igrejas e congregações a cantar, certo? A encorajá-los, e que todos cantem, não só aqueles que estão no microfone. Não, você canta agora, cante, não sou só eu. Nós estamos nisso juntos, trazendo um convite consistente para que eles abram suas bocas e cantem. Porque quantos de vocês sabem que eu não consigo fazer isso por você? Quando você lidera a adoração, você não consegue fazer com que a sala cante. Você não consegue fazer que alguém abrir a boca de alguém e faz com que a melodia saia da boca deles. Como cantores, como músicos, como líderes de adoração, nós estamos criando uma atmosfera de adoração e consistentemente convidamos o lugar a cantar, a adorar. Sabe, existem 7 palavras em hebraico para a palavra adoração ou louvor. E uma delas é o cantar em si, é tahila em hebraico. É cantar, é fazer melodias, é assim que nós adoramos, é assim que nós louvamos. É ter melodias saindo das nossas bocas. Essa é uma das formas. E o que é interessante, eu percebi, eu tenho certeza que vocês também já devem ter percebido, que na nossa cultura de celebridades, essa cultura nos diz algo bem interessante, que o reino do céu não nos fala. A cultura das celebridades nos diz que paremos de cantar. E que nós ouçamos as vozes bonitas nas plataformas. Tem seriados na TV só para ouvir as vozes bonitas, os cantores bonitos, que cantam bem. Uau, olha que voz maravilhosa. Só que os nossos cultos de adoração no reino de Deus é diferente. Não se trata de uma voz, não se trata da cantor celebridade, da melhor voz, mas de cantar corporativamente. Todas as vozes unidas e levantadas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adoração é algo participativo, é para cada um de nós, é para todos nós. Então, nos nossos cultos, quando nós estamos adorando, temos uma sala cheia de pessoas treinadas para ouvir vozes bonitas. É isso que a cultura fez. Eles estão treinados a ouvir as vozes que são melhores do que as deles. Em vez de unir os seus sons e cantar a Deus. Mas foi isso que Deus nos chamou a fazer. Cantar juntos, criar melodias juntos. E eu quero te levar para uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. É de Maria de Betânia. Então, se você estiver com a sua Bíblia, eu quero te convidar para abrir em Mateus 26. Mateus 26. Então, nós vamos abrir Mateus 26, versículo do 6 ao 8. Mateus 26, do 6 ao 8. Então, eu te peço abrir tua Bíblia comigo. Até aqueles que estão em casa. Mateus 26, do 6. E diz: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo muito caro, e ela o derramou sobre a cabeça de Jesus enquanto ele estava sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Certo? E continua a dizer que Jesus responde para eles:
Por que vocês incomodais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. E eu quero que paremos aqui no 10, porque eu quero que nós prestemos atenção a algo. Os discípulos, e não foram os fariseus, outros líderes, estão nessa sala. E o que eles fizeram? Eles viram a adoração extravagante de Maria. Eles cheiraram, eles conseguiram cheirar o perfume. Vocês conhecem essa história. Mas eu quero destacar algo para você. Os discípulos, os fariseus, eles estavam no meio de um culto de adoração. Era disso que eles estavam fazendo parte naquele momento. Eles não sabiam que Maria tinha começado. Eles sentaram para comer e, de repente, um culto de adoração começou. E, em vez de entrarem e fazerem parte, em vez de se unirem ao que estava acontecendo, sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente assistiram. Eles começaram a assistir outra pessoa adorar Jesus. Eles se tornaram espectadores de um culto de adoração que Maria estava liderando naquele momento. E os discípulos, sabe, eles ficaram tão desconfortáveis com a extravagância do que ela fez. Eles até mesmo a criticaram. Disseram que ela tinha dado demais. E os discípulos, pessoal, eles eram os caras bons da história. Eles não eram os ruins, eram os bons. Os que conheciam quem Jesus era, aqueles que amavam Jesus. Aqueles que depois começariam a igreja. Como você, como eu, eles eram como nós. E é muito assustador pensar que chegaram a um culto de adoração e, em vez de engajarmos, de fazer parte em adoração e usar as nossas próprias vozes para cantar, nós deixamos para os profissionais do palco, entre aspas. Nós ficamos em silêncio durante a adoração. Nós assistimos e vemos outra pessoa derramando o jarro de alabastro, e até mesmo quando as nossas emoções são movidas e somos levados pela beleza da adoração. Só que algo pode acontecer no meio disso, porque nós podemos assistir, ver, ouvir, estamos experimentando a adoração de outra pessoa, estamos assistindo e vendo eles quebrando o jarro, e sabe o que acontece? A fragrância da adoração dessa pessoa levanta dentro dessa sala e começa a encher esse lugar. Nós podemos cheirar isso, e sabe o que acontece? E aí, o que nós temos que ser cautelosos, igreja? Nós achamos que a adoração deles é a nossa. E falamos, uau, eu faço parte disso. Eu estou experimentando, eu estou fazendo parte. Mas sabe a questão? Eu estou assistindo outra pessoa quebrando o seu vaso de alabastro. Eu não quebrei o meu. Eu estou segurando o meu fechado. Eu estou preso assistindo a adoração de outro. Eu estou preso vendo o som bonito, os instrumentos bonitos, o jeito que a guitarra toca, e eu perdi a oportunidade, no meio dessa outra adoração, de quebrar o meu próprio vaso de adoração. Ah, Deus, que não sejamos meros observadores de adoração. Eu não quero simplesmente ser alguém que observa. Eu não quero ser um crítico de adoração, um expert. Não, Senhor, que eu não quero apenas sentir o cheiro da adoração de outro e achar que é a minha adoração. Ah, Pai, nós oramos agora que não sejamos enganados, que não ouçamos essa voz bela num palco e achar que essa voz é a única voz. Não, que todas as vozes, tu estás chamando a todas as vozes a fazer melodias, que sejamos um povo que todos cantemos, que todas as vozes cantem, que todas as pessoas quebrem os seus vasos. Então hoje, Senhor, nós te pedimos e te dizemos que queremos dizer que eu quero ser alguém que te entrega algo toda vez que eu entro no lugar de adoração. Que eu não seja um espectador, eu quero participar. Ah, no nome de Jesus. Amém. Então, todos nós somos chamados a cantar. Paulo diz em Efésios 5:19, ele diz que quando nós adoramos, nós trazemos salmos, hinos,
e canções espirituais. 3 coisas: hinos, canções e canções espirituais. Então, o que são salmos? Salmos, quando Paulo está falando de canções em Efésios 5, ele está falando da própria Bíblia. Ele está falando, cante a Bíblia. E eu amo isso, eu amo cantar a Bíblia, eu amo abrir a minha Bíblia e simplesmente cantá-la, cantar a palavra. Às vezes, palavra por palavra, na íntegra. Há tanto poder, sim, Efésios 5. E sim, o que ele nos chama é primeiro cantar a Bíblia. 2, ele diz hinos. Então, quando ele fala de hinos, ele não está se referindo a canções antigas necessariamente, mas quando ele diz hinos, ele está dizendo canções que foram criadas por homens. Então, isso inclui os nossos hinos antigos, de gerações antigas, de até séculos antigos, mas também está falando de canções que nós compusemos, que homens e mulheres compõem, e estamos bem familiarizados a esse tipo de coisas que nós fazemos. Então, ele fala sobre cantar a Bíblia, e ele está falando de cantar canções compostas por pessoas, e nós temos a bênção de ter tantas músicas sendo compostas dentro do corpo de Cristo, e é fácil não perceber que o Senhor está fazendo algo lindo dentro da composição e levantando compositores que estão capturando a canção do Senhor. Então, canções, hinos, e em terceiro lugar ele diz canções espirituais, que é a canção do teu coração. Isso é que esse é o lugar a partir do qual eu me lanço para a ideia de cantar profeticamente que eu quero trazer para vocês hoje. Então, eu vou te contar uma história. Então, vamos lá. Então, é 13 de fevereiro, estou contando uma história para vocês. 13 de fevereiro. E se você me conhece, eu estarei no lugar dia 13 de fevereiro. É o dia antes do dia de ação dos namorados nos Estados Unidos. Então, provavelmente eu vou estar numa loja tentando achar algum cartãozinho bonitinho que você abra e que fale todas as coisas lindas que você quer falar pro teu cônjuge ou para alguém que você ama. Então, eu estou lá no dia antes do Dia dos Namorados, porque eu procrastino e eu esqueço das coisas. Então, um dia antes do Dia dos Namorados, eu estou lá na loja tentando achar esse cartão perfeito para falar para o meu marido todas as coisas lindas que eu quero falar para eles. E para minha história funcionar, vamos dizer que eu acho, porque se eu sou sincera, eu nunca acho um cartão que diz tudo que eu quero falar para o meu marido, porque ele é maravilhoso. Mas enfim, vamos dizer que eu acho. Um cartão que diz tudo, e eu leio, e é tudo, e eu simplesmente assino o meu nome naquele cartão e coloco no envelope. Chega o Dia dos Namorados, e eu dou o meu cartão para o meu marido, e eu abro e eu leio o cartão para ele. E diz, as rosas são vermelhas, as violetas azuis. Você é o meu amor e eu amo você. Sei lá, algo assim, bobo. Mas vamos dizer que eu leio e eu simplesmente assinei o meu nome embaixo. E ele fala, pô, obrigada, legal. E digamos que uma semana depois, e ele diz, Raquel, Rachel, eu amaria ouvir o que está no teu coração, como você se sente por mim, o que você acha de mim. Eu falo, opa, peraí. Aí eu volto lá pro nosso quarto e eu pego aquele cartão e falo, rosas são vermelhas, violetas são azuis, você é o meu amor e eu amo você. Ele fala, não. O que você sente por mim? O que ele quer naquele momento? Ele quer naquele momento ouvir as minhas próprias palavras, a minha expressão de amor naquele momento, não o que outra pessoa escreveu por mim. Então pense sobre isso. As nossas canções que nós cantamos na adoração, gente, que presente que elas são, elas nos ajudam a articular aquilo que podemos cantar e dizer, coisas que nem sequer sabemos que poderíamos dizer ou não sabemos como traduzir. Então, canções de adoração corporativa nos dão linguagem, e eu te encorajo hoje e te desafio
que há mais que podemos dar para Ele. Que Ele também anseia, porque diz em Efésios 5, canções espirituais, a ideia da nossa própria canção para o Senhor, nossa própria linguagem de amor ao Senhor. Isso pode ser difícil para começar a fazer isso, porque estamos treinados a cantar aquela música de adoração e depois vai ter outra, mas tem mais para entregar para Ele, a nossa própria canção. Ele anseia ouvir a nossa própria voz, a nossa própria linguagem com Ele. Então, outra forma de pensar sobre isso é sair do script. Se você, por exemplo, é um ator e você tem as suas falas específicas, é isso que eu vou falar. Às vezes, atores, eles falam o que nós chamamos de improvisação. E eles saem do script. E eles começam simplesmente, numa fluidez de mente, falar. Então, é como se as canções de adoração, elas são como esses cartões que nos ajudam a corporativamente cantar em uma só voz e glorificar a Deus. Então, há muitos momentos que isso é maravilhoso, onde o Senhor quer que levantemos a nossa voz todos juntos. Só que depois também ter essas canções espirituais e transbordar no espontâneo, naquilo que está no nosso coração. E esse é um dos nossos pontos principais para hoje então, pessoal, eu te peço, ouve o que eu tenho a dizer agora. Quando Deus faz algo novo, o povo de Deus canta uma nova canção. Eu vou dizer isso de novo. Quando Deus faz algo novo, o povo de Deus canta uma nova canção. Igreja, é hora. Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Ele está fazendo algo novo nos últimos 2 anos. É inegável que é uma escala global, que as coisas estão mudando. E quando Deus está em movimento, o povo de Deus canta uma nova canção. Então eu quero chamar a tua atenção para a primeira canção profética na Bíblia. Eu quero te dar um exemplo hoje. Então vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ficar um pouquinho aqui. Então abram comigo, por favor, se você puder, em Êxodo 15. Êxodo 15. Então, à medida que vocês vão abrir nas suas Bíblias, eu quero te contar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Essa é a nossa primeira canção profética que vemos na Bíblia. Então, o que está acontecendo aqui? Tivemos antes de Êxodo 15, o que temos? Temos 400 anos de escravidão. O povo de Deus, os israelitas, os hebreus, eles tinham sido escravizados durante 400 anos. E eu quero chamar vocês a atenção para como os cultos dele, o tempo de adoração deles, tenham sido, talvez. Eles cantavam canções similares. E elas diziam, Deus, tu és bom, por favor, livra-nos. Deus, tu és fiel, até mesmo que não vemos. Por favor, nós cremos, venha com o teu romper. São canções, eles têm temáticas similares, então são 400 anos de geração após geração, e esses cultos e tempos de adoração estão assim, né? E você sabe o que acontece na história, Êxodo 14, Deus entra na história deles, e nós vemos as 10 pragas no Egito. Nós vemos o Mar Vermelho, o Senhor levanta Moisés e Arão e Miriam. E eles saem do Egito, o que eles fazem? Eles atravessam o Mar Vermelho, algo chocante. Deus está fazendo algo novo. O que? 400 anos de escravidão, de cantar as mesmas canções. E de repente, tudo muda. Deus está fazendo algo novo bem no mesmo deles, e é inegável, eles conseguem ver com seus próprios olhos. Ele está fazendo algo novo, trazendo a libertação a eles, e eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam do outro lado, olham para trás, o Mar Vermelho fechou,
E o que que acontece? O que que eles fazem? Eles começam a adorar, certo? Como não? Depois de ver esse mar vermelho, você passa pela terra seca e você vê o teu inimigo sendo vencido e eles começam a adorar, eles começam a adorar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eles cantaram esse tipo de música durante os 400 anos de cativeiro? Êxodo 15. Será que você se unirá a mim nisso agora? E diz, esse é o cântico de Moisés. E diz, então Moisés e os israelitas entoaram este canto ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus e, portanto, eu o louvarei. É o Deus de meu pai e por isso o exaltarei. E continua durante 18 versículos o cântico de Moisés. E deixa eu te contar algo hoje, igreja. Quando Deus faz algo novo, o povo de Deus canta um cântico novo. E é isso que nós estamos vendo acontecendo em Êxodo 15. O cântico de Moisés, eles começam a cantar uma nova canção, porque de repente eles têm uma nova linguagem. Nenhuma das canções deles antes conseguia ter aquela linguagem. O cavaleiro e o seu foi coberto pelo mar, eles não tinham, porque não tinha contexto, mas ele fez diante deles, e por isso que surgiu da boca deles, ao ver o agir de Deus, é uma nova canção, uma canção profética, uma declaração profética. Então eu quero que hoje nós tomemos posse disso hoje. Quando Deus faz algo novo, nós fazemos um cântico novo. E o interessante é que é chamado de cântico de Moisés, mas olha no primeiro versículo, porque diz, então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Não foi apenas a voz de Moisés, foram todos se unindo e oferecendo essa canção ao Senhor. Isso é tão lindo, me deixa sem palavras. Então, essa é a primeira canção profética que nós identificamos na Bíblia. E aí, então, eu quero chamar a atenção de vocês para a segunda canção profética que nós vemos na Bíblia. E essa é a canção de Miriam, que vem logo após a canção de Moisés. A canção de Miriam, Êxodo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e as outras mulheres a acompanharam, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, vou pausar aqui, lhes respondia, porque essa é a ideia do cântico responsivo que nós vemos no modelo, no formato de sala de oração. Então, quando uma canção é cantada, Miriam, ela responde a outra. Então, é canção antifonal, essa ideia do ida e vinda, de cânticos responsivos. Então, Miriam lhes responde, e ela é a nossa primeira líder de coro que nós vemos na Bíblia. Ela é líder de coro, e o que ela faz? Ela diz, cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Você percebe essa linguagem aqui? Eu quero chamar a tua atenção aqui. Olha para a linguagem dela, a canção profética dela. Se você perceber, se trata literalmente o início da canção de Moisés. E por que isso é importante? O que Miriam fez, ela criou um coro, um refrão. Alguns de nós somos familiarizados com a sala de oração. Ela está ouvindo esses 18 versículos de que os homens, Moisés, eles estão cantando a canção de Moisés. E Miriam, ela está vendo e olhando para o tamborim dela, do outro lado do lugar, da região, à medida que os homens estão cantando. O que ela está fazendo? Ela está ouvindo as palavras deles. E ela está ouvindo a temática principal. Eu cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente sobre o campo e lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. E ela começa a cantar esse coro e diz: todas as mulheres
a acompanharam, tocando e cantando e dançando. Não diz na Bíblia, mas eu creio que elas não cantaram esse coro apenas uma vez. Eu acredito que eles cantaram esse coro até o cair da noite. Esse coro profético, essa canção profética, essa declaração profética declarando a bondade do Senhor, o que ele tinha acabado de fazer momentos atrás. É a ideia do cantar profeticamente. Então, amém. Então eu queria destacar esse ponto para vocês, porque há tantas canções proféticas que vemos na Bíblia. Obviamente, o livro de Salmos está cheio de 150 capítulos de canções. Lamentações são canções. Temos a canção de Maria, a canção de Ana, e é uma loucura. E claro, os hinos de Apocalipse, no livro de Apocalipse, os hinos da revelação, há tantas canções que estão elevadas diante do trono, e são canções que nós podemos fazer parte delas. Esses hinos proféticos, nós podemos cantá-los. Eu me empolgo tanto falando de canções proféticas, porque eles estão na Bíblia. A gente não precisa inventar, não. Nós temos precedentes para isso na palavra. E nós podemos ler estes salmos, é algo tão poderoso. Então, mudando um pouquinho do que estamos falando, eu escrevi esse livro, Chamados a Cantar, uma visão geral teológica do cantar profeticamente, mas também é um guia prático. E sabe, alguns de vocês talvez me conhecem, talvez alguns de vocês estão me ouvindo pela primeira vez, mas eu amo dar visão para o cantar profeticamente, para adoração profética. Mas sabe o que eu também amo fazer? Eu amo ter os práticos, o como fazer. Eu amo dar visão para a igreja, mas também te dar passos práticos de como crescer, como desenvolver como cantor, como músico, como líder de adoração, na casa de oração ou na tua igreja. Então eu só quero que você saiba que eu dediquei muitos capítulos nesse livro para o prático, para os passos práticos. E acho que eu poderia destacar, por exemplo, como eu posso ser um líder de adoração se eu não conheço o homem Jesus? Se eu realmente não o conheço. Eu posso cantar canções a respeito dele, mas realmente conhecê-lo, é assim que eu vou conseguir engajar com ele como líder de adoração. Eu preciso conhecer ele e me sentar aos pés dele como Maria de Betânia, ouvir a voz dele. Tem um capítulo inteiro que a minha amiga Anna Asbury, eu não sei se você conhece o Corey Asbury, mas Anna, ela é uma convidada, uma escritora convidada nesse meu livro, e ela escreve sobre ouvir a voz de Deus. E é tão poderoso. O relacionamento com Jesus como assim? O que a gente está fazendo aqui se não temos um relacionamento com Jesus? Mas o falar de ouvir a voz de Deus, nós temos que saber o que Ele está falando, e é assim que começamos a cantar profeticamente, temos que ouvi-lo e ouvir o que Ele está falando, amém? E algo bem prático, nós precisamos crescer das nossas habilidades como cantores e músicos, sabe? O Senhor, sim, Ele nos dá unção, mas sabe o que? Ele também nos dá a habilidade de crescer na nossa capacidade de tocar ou cantar, mas isso está nas nossas mãos. Isso é algo bem interessante. Quando você é um músico, você sabe, ok, se eu quero aprender a tocar o violão, se eu quero tocar o violão, eu preciso aprender como tocar. Porque com 3 aninhos, eu não sei tocar violão. Com 5 anos, eu assim não sei como tocar violão. Quando eu tenho 10 anos, certo? Não é algo automático que eu simplesmente sei fazer. Todos nós concordamos com isso. Para tocar o violão, eu preciso aprender, treinar. Mas algo interessante, que há uma forma diferente na hora de cantar. Porque quando eu tenho 5 anos, eu sei cantar. Quando eu tenho 10 anos, eu já sei cantar. E daqui é onde a gente meio que se engana. Eu já sei cantar. Eu tenho a voz que eu tenho, então eu canto do jeito que eu sei cantar. Só que cantores e líderes de adoração, o Senhor se importa com excelência também. Então nós podemos crescer como cantores. É importante também, sabe? Enfim,
Gente, eu posso ir para outra tangente, mas eu não vou entrar nisso hoje. Mas então, coisas práticas que estão no livro. Práticos sobre como crescer como cantores, como músicos, até o lado prático sobre como músicos e cantores podem operar no profético juntos, como fazer isso juntos, ouvir a voz de Deus como time por inteiro e conduzir a igreja em unidade a algum lugar, numa liderança em unidade em contextos corporativos. Isso está tudo no livro. Então eu queimo para que isso, sim, que recebamos a adoração, mas que também cresçamos. Que cheguemos nos ensaios já tendo ensaiado nós sozinhos, temos treinados, tendo feito exercícios vocais, exercícios com os nossos instrumentos. E eu quero destacar que eu me importo com essas coisas e há capítulos dedicados para isso. E eu quero fazer algo diferente para o nosso resto de tempo juntos. Para finalizar, eu quero ler algo para vocês sobre o último capítulo deste livro. E é uma declaração profética do que eu sinto que o Senhor tem me mostrado. Então, vamos lá. No capítulo 10, diz: eu vejo uma geração de cantores proféticos que serão usados como porta-vozes de Deus, aqueles que cultivaram uma vida de ouvir a voz de Deus no secreto, para que, e então, conseguem fazer a sua grandeza conhecida em público. Eu vejo uma geração de adoradores, de cantores proféticos e músicos proféticos que ouvem a sua voz e respondem a essa voz no contexto de adoração e louvor pessoal e corporativa. Eu vejo não alguns escolhidos, mas multidões de cantores e músicos e líderes de adoração achando seu lugar e agindo debaixo da autoridade e unção que o Senhor lhes deu como líderes proféticos no corpo de Cristo. Eu vejo canção responsiva crescendo na igreja à medida que o corpo de Cristo aprende a articular a sua própria canção ao Senhor. Eu vejo a igreja cantando as canções dos nossos irmãos e irmãs e também cantando as canções que foram depositadas dentro de nós. Eu vejo um mudar nas nossas igrejas, de uma mentalidade de espectadores para uma sala cheia de líderes de adoração liderando seus próprios corações e o coração daqueles que estão ao seu redor através do exemplo. Eu vejo cantores proféticos reconhecendo a sua identidade diante de Deus e ousadamente declarando os seus louvores inabalados no meio dos tempos abaláveis. Eu vejo você como um desses adoradores proféticos nessa geração. Amém e amém. Então eu quero agora orar por vocês em um momento, mas eu quero primeiro te chamar, igreja, de que é tempo que você tome o seu lugar. É tempo de que você se levante e que você diga sim ao seu chamado como adorador. Porque eu posso te dizer isso com ousadia e intrepidez hoje. Você foi chamado para ser um adorador, para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Você não foi criado para estar silenciado, para apenas ouvir a outros, ou você não foi criado para apenas ouvir a voz de outros sendo oferecidas em adoração. Você tem um som para oferecer a Ele e é hora de que você comece a cantar. A hora de cantar chegou. A voz do teu Pai Celestial está falando de Cantares 2,14, diz: deixe-me ver o teu rosto, deixe-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Outra voz não vai ser suficiente, tem que ser a tua.
É o que ele anseia, é o que Jesus anseia, o som da tua voz, o som do teu amor, porque a tua voz é a voz favorita dele. É hora de nós nos rendermos e dizer sim para ele. A criação já está cantando, as rochas estão prontos para gritar, os céus já estão declarando. Mas é nossa vez agora, igreja. É a nossa hora agora, igreja, de cantar as canções do nosso coração. Você foi criado para fazer isso, para cantar melodias de adoração ao Rei dos Reis. Ele tem esperado e desejado ouvir o som da tua voz, cantando a tua voz, a tua canção de adoração. Então vamos orar juntos agora. Fecha os teus olhos onde você está. Jesus, aqui estamos. Vamos fechar os nossos olhos onde estamos hoje. Você poderia abrir as tuas mãos como se você estivesse recebendo um presente. E eu quero orar por cada um de vocês agora. Jesus, aqui estamos. A tua igreja, a tua noiva. E nós dizemos hoje sim. Nós dizemos sim novamente. Eu sou chamado a adorar. Eu sou chamado a adorar. E hoje eu digo sim para oferecer a minha própria canção toda vez que eu tiver a oportunidade. Eu digo sim a quebrar o meu vaso de alabastro diante de ti. Eu digo sim a cantar. Eu digo sim a te dar a adoração que tu mereces, porque nós cremos que tu és digno da nossa canção, que tu és digno das nossas vidas, da nossa adoração, de tudo que nós temos para te dar, Deus. Então hoje nós dizemos sim ao chamado sobre as nossas vidas de cantar. Nós dizemos sim ao chamado sobre as nossas vidas para adorar. No nome do Senhor, Senhor, eu te peço sobre a sua bênção, sobre meus irmãos e irmãs hoje. Abençoa-os à medida que eles dizem sim, que eles se rendem a ti. Em nome de Jesus, amém.